estudarmos a palavra do Senhor. Pai querido, ilumina-me, Senhor, e todos que estão orando comigo agora, para que juntos nós recebamos e compreendamos sua mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estou pensando em nosso texto hoje no livro de Atos dos Apóstolos. Esse livro foi escrito por Lucas, o médico. Ele tem o seu livro, né, com características assim históricas que cobrem um período de aproximadamente 30 anos de história. Desde o retorno de Jesus ao céu, quando se despediu dos seus discípulos e foi elevado ao céu, cerca de 40 dias após a ressurreição dele, até que o apóstolo Paulo chegou a Roma, que era naqueles dias considerada a capital do mundo. Então o livro de Atos dos Apóstolos cobre esse período aí de cerca de 30 anos, da ascensão de Jesus ao céu até a chegada de Paulo a Roma, a capital do mundo naquela época. O livro de Atos dos Apóstolos tem como tema a sequência do ministério de Cristo através da atuação do Espírito Santo, usando os apóstolos e a igreja primitiva, a igreja apostólica. Essa é a razão porque alguns afirmam que esse livro de Atos dos Apóstolos poderia também muito bem ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque, como eu disse, a gente vê claramente no livro que o Espírito Santo, cuja manifestação é apresentada logo no início do livro, o Espírito Santo ao longo de todos esses 30 anos de história, usando os apóstolos de Cristo e a igreja para que o ministério do Senhor Jesus pudesse prosseguir. Vamos começar logo do começo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vamos ler aqui primeiramente versos 1 a 3. Na minha Bíblia está escrito assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. Lucas diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Quando ele fala do primeiro livro, está se referindo ao seu evangelho. O terceiro evangelho na ordem, Mateus, Marcos, Lucas, e depois vem João. Então Lucas aqui está se referindo ao primeiro livro que ele escreveu, que é o Evangelho de Lucas. E ele está dedicando aqui, referindo-se primeiramente a esse homem chamado Teófilo. Teófilo, ele era um converso ao cristianismo, um gentio, um romano, ou seja, um não-judeu. E ele se converteu ao cristianismo e ele era um alto oficial do governo romano. Então Lucas diz que ele relatou todas as coisas que Jesus passou a ensinar até o dia em que Jesus foi elevado às alturas e depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. E Lucas diz que Jesus, depois de ter padecido, depois de ter sido crucificado, ele se apresentou vivo porque ele ressuscitou de maneira gloriosa. E muitas provas incontestáveis da sua ressurreição foram dadas, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas relativas ao reino de Deus. Ao longo de 40 dias, Jesus apareceu em diversos momentos para os apóstolos, depois que ele havia ressuscitado. E como diz Lucas daqui, falando a respeito das coisas relacionadas ao reino de Deus. Jesus, nesse período aí de 40 dias, quando apareceu diversas vezes, ele falou da missão dos apóstolos, explicou as profecias, especialmente relativas a ele mesmo, falou sobre o valor e a importância do batismo, o poder do Espírito Santo que os apóstolos receberiam para cumprir a missão de pregar o Evangelho. E no verso 4 está escrito assim: e comendo com eles, deu-lhes essa ordem:
Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Verso 5, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Jesus disse aos apóstolos, pouco antes de voltar para o céu, não se afastem de Jerusalém. Permaneçam aqui, até que do alto vocês recebam o poder. Não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai. A promessa que o Pai havia feito de que Ele enviaria o Espírito Santo para capacitá-los no cumprimento da missão. E Jesus diz, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. A missão que eles tinham pela frente, a missão que eles deviam realizar, seria realizada pelo poder do Espírito Santo e não pelo poder humano. Aqui mesmo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, agora no verso 8, Jesus disse assim, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês do Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus disse antes de voltar para o céu, permaneçam em Jerusalém, vocês vão receber poder para cumprir a missão de anunciar o Evangelho a todas as partes do mundo. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins do mundo, até os confins da terra. E então Lucas diz que Jesus voltou para o céu. Os apóstolos ficaram olhando para cima e 2 anjos apareceram e disseram assim, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, vocês verão descer, do mesmo modo como vocês o viram subir. Esse Jesus que foi elevado do meio de vocês para o céu, virá do mesmo modo como vocês o viram subir. A segunda vinda de Cristo será visível, audível, gloriosa e majestosa. Mas até que Cristo venha, Ele deixou uma missão para os seus apóstolos, para os seus discípulos, para a sua igreja, para todos os seus seguidores. E essa bendita missão dada aos apóstolos também é dada a você e a mim. Eu leio agora Atos dos Apóstolos capítulo 1, a partir do verso 12, está escrito assim, então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. A distância até a cidade é de cerca de 1 quilômetro. Quando entraram na cidade, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tadeu. Aliás, filho de Tiago. E no verso 14, todos esses perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Eu quero aqui ressaltar o fato de que, depois que Cristo voltou para o céu, e os anjos confortaram os apóstolos, dizendo que do mesmo jeito que eles viram Jesus subir, eles viriam Jesus num dia descer, do mesmo jeito que ele foi para o céu, um dia ele voltaria à terra, para buscar os seus filhos, para nos dar o direito e o privilégio da vida eterna. Então, depois que eles tiveram essa experiência linda de despedida de Cristo e confortados pelos anjos, está escrito que eles voltaram a Jerusalém. E então eles entraram na cidade, subiram para o cenáculo, que era um salão de uma casa particular, onde eles poderiam ficar ali reservados. Reservados com que intenção? O texto diz, todos esses perseveravam unânimes em oração. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Eles decidiram seguir o exemplo de Jesus. Quantas vezes eles viram Cristo em seus momentos de oração, jogando-se nos braços do Pai, clamando pelo poder do Pai para cumprir a sua missão. Agora os apóstolos estavam fazendo a mesma coisa. Eles estavam reunidos em oração, tendo a oração como uma necessidade e ao mesmo tempo um privilégio. Nesse momento eles estavam buscando unidade, companheirismo, fraternidade,
Os apóstolos confessavam seus pecados a Deus, clamavam por sua compaixão e misericórdia e pediam a Deus em suas orações poder, o poder prometido do Espírito Santo, para que viesse sobre eles, a fim de capacitá-los para cumprir a missão. Não mais disputas, porém unidade, clamando pelo perdão e pelo cumprimento da promessa. Oh, que coisa linda! Quando a igreja de Deus decide viver assim, unida em oração, em fraternidade, confessando os seus pecados a Deus e clamando pelo batismo do Espírito Santo. E olha só no verso seguinte, verso 15, está escrito: naqueles dias Pedro se levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos 120 pessoas e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Observe aqui o detalhe que eu quero insistir com você. Primeiro, os apóstolos estão perseverando em oração. A oração para eles torna-se uma necessidade e um privilégio. Eles não sabem mais viver sem orar. Eles aprenderam com o exemplo de Cristo que para cumprir a missão é preciso oração. Segundo ponto, os apóstolos estão estudando as Escrituras. Eles decidiram fazer das Escrituras. É claro, até ali, até aquele momento, eles tinham apenas o Antigo Testamento. Mas toda a palavra de Deus é inspirada, como diz Paulo. Não importa se é o Antigo ou se é o Novo Testamento. Do Gênesis ao Apocalipse, toda a palavra de Deus foi inspirada por Deus e deve ser nossa regra de fé e prática, como foi, como era para os apóstolos. Você observa, você compreende? A igreja está unida em oração. A igreja está estudando a palavra e procurando compreender a palavra. E agora no capítulo 2 de Atos, você conhece, está escrito: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam reunidos. E apareceram, verso 3, distribuídas entre eles línguas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Uau, isso é extraordinário! Quando a igreja está reunida em oração, estudando a palavra, em unidade, o Espírito Santo diz, está escrito, veio sobre eles um vento impetuoso sobre toda aquela casa, e apareceram línguas, como que línguas de fogo, pousando sobre cada um deles. Ora, que coisa extraordinária! Como o Espírito Santo veio sobre os apóstolos de um jeito visível, audível, lindo demais, inesperado. E aí diz a Bíblia que essas línguas de fogo pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E se você seguir aqui na leitura, você vai ver que quando os apóstolos começaram a pregar em outras línguas, as pessoas que estavam reunidas em Jerusalém para a festa de Pentecostes compreendiam o que eles estavam falando. Os apóstolos, que mal sabiam falar o idioma deles, porque eram pessoas simples, começaram a pregar em outros idiomas, em outras línguas. Os que não entendiam diziam assim: ora, será que esses homens estão embriagados? Porque eles estão falando umas coisas que a gente não entende? Mas os que entendiam diziam assim: como podem esses homens galileus, como eles podem falar em nosso próprio idioma materno a respeito das grandezas de Deus? Sim, cada um deles falava numa língua diferente. E pessoas de diferentes nacionalidades que estavam ali reunidas em Jerusalém, foram compreendendo, de acordo com o seu idioma, o que estava sendo pregado. E Pedro e os demais apóstolos, está escrito, eles pregaram com poder. Verso 14, então Pedro se levantou junto com os 11 e erguendo a voz dirigiu-se à multidão nestes termos:
E aí eles dizem, olha, o que está acontecendo aqui hoje é o cumprimento de uma promessa feita por Deus desde o tempo do profeta Joel, de que o Espírito Santo viria e capacitaria o povo de Deus para anunciar a mensagem do céu. É o cumprimento da palavra de Deus, é a profecia que está se cumprindo. E aí Pedro e os demais apóstolos passam a falar a respeito de Jesus. Ele diz, aquele que vocês crucificaram, porém Deus ressuscitou dos mortos. A salvação está nele, está unicamente nele. E o texto bíblico diz, verso 37, quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? A mensagem foi compreendida e tocou o coração daqueles homens e mulheres de diferentes nacionalidades, diferentes idiomas, que ouviram os diferentes apóstolos, apresentando todos a mensagem que tinha o mesmo propósito, levá-los à compreensão de que Jesus Cristo era, é e para sempre será o Filho de Deus. E quando eles ouviram o sermão, eles disseram assim, e agora o que nós faremos? Estavam tocados pelo poder do Espírito Santo, que usava naquele instante os apóstolos. E aí está escrito que Pedro respondeu, arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados, e vocês também receberão o Espírito Santo. E naquele dia, quase 3.000 pessoas foram batizadas. Que extraordinário, hein? Jesus prometeu, a igreja, ainda que pequenininha, cerca de 120 pessoas apenas, a igreja se reuniu em oração, estudo da palavra e uma busca verdadeira do Espírito Santo, e o Espírito Santo desceu sobre eles e os capacitou para pregar, ao ponto deles conseguirem falar em outros idiomas, outras línguas que eles nunca tinham aprendido ou estudado. Glorificado seja o nome de Deus. Naquele dia quase 3.000 pessoas foram batizadas. E agora eu estou pensando aqui no conteúdo do capítulo 3 de Atos. É dito que Pedro e João, certo dia, entravam no templo a fim de participarem de um culto de oração no meio da tarde, quando um homem aleijado pediu aos apóstolos uma esmola, uma doação, uma ajuda. Você conhece a história? Então está escrito que Pedro parou, olhou para o aleijadinho à porta do templo e disse assim, moço, olha para nós. As pessoas com deficiência geralmente não olhavam nos olhos dos outros porque se sentiam condenadas por Deus, se achavam indignas. Havia um pensamento de que toda deficiência era fruto do pecado da pessoa ou dos pais dela. Então os deficientes normalmente ficavam de cabeça baixa. E ele pediu uma esmola e Pedro parou e disse assim, olha para nós. E o moço olhou. E aqui Lucas diz no livro de Atos que o moço olhou e olhou na esperança de ganhar uma boa esmola. Porque geralmente quem dá atenção para um esmolé, para um mendigo, está bem intencionado. E o rapaz era aleijado, mas não era bobo. Ele imaginou, certamente vai me ajudar, porque parou, pediu para olhar para ele. E Pedro disse assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante-se e ande. Que palavras, hein? Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, levante-se e ande. Talvez quando Pedro disse assim, eu não tenho prata nem ouro, o aleijadinho ficou triste. Talvez pensou assim, se não tem prata nem ouro, o que mais poderá ter para me ajudar? Nós vivemos num mundo tão triste, tão miserável, que até parece que quem não tem prata nem ouro não tem mais nada que tenha valor, não é? Vivemos num mundo onde se valoriza o ter e não o ser. Pedro disse, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou, em nome de Jesus. Levante-se e ande. E olha, ainda mais bonitas do que estas palavras, ou mais encantador do que palavras tão bonitas,
foi o ato de Pedro de se abaixar, segurar a mão do aleijado e erguê-lo. Quanta fé! Imagine se Pedro levanta esse homem com força, solta, ele cai no chão e se machuca. Pedro tinha certeza de que Jesus estava agindo ali por meio dele. Então Pedro não só falou, ele segurou na mão do aleijado e o ergueu. E a Bíblia diz que nessa hora, pelo poder de Deus, o homem foi completamente curado. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. Em nome de Jesus, levante-se e ande. Uma vez ouvi alguém dizer algo que me fez pensar e me deixou triste. Disse assim: hoje a igreja não pode mais dizer que nós não temos prata nem ouro, porque nós temos o que os apóstolos não tinham, mas nós não temos o que eles tinham. Isso é triste, não é? Temos recursos, mas muitas vezes não temos o poder do Espírito Santo, como aqueles homens pobres tiveram. E por que tiveram esse poder? Porque eles se humilharam em oração, em estudo da palavra, na busca do Espírito Santo. Depois que Pedro e João, pelo poder de Deus, curaram esse homem, na sequência aqui está escrito que muitas pessoas se reuniram em torno deles, impressionados com o milagre. E Pedro disse assim: ei, parem de olhar para nós como se houvesse algum poder em nós. Esse homem que vocês estão vendo aqui, que foi curado, ele foi curado pelo poder de Jesus Cristo. Sim, não por nenhum poder nosso, não por nenhuma obra nossa, mas pela fé no nome de Jesus. Verso 16, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Arrependam-se, disse Pedro, dos seus pecados, de terem traído e desprezado Jesus, e vocês também serão perdoados e abençoados. E olha aqui um detalhe, já partindo agora para o capítulo 4 de Atos, quando Pedro e João estavam pregando, aquelas pessoas que se reuniram em torno deles após o milagre, está escrito que, capítulo 4, verso 1, enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Está escrito que eles estavam ressentidos, porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Verso 3, prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Os apóstolos foram presos porque estavam ensinando as pessoas a respeito de Jesus Cristo, de que ele ressuscitou dos mortos, realizando milagres pelo poder do Espírito Santo. Mas olha, quando estavam presos ali, é dito que no dia seguinte várias autoridades religiosas se reuniram em Jerusalém e colocaram Pedro e João bem no meio deles. E um dos líderes disse assim: com que autoridade vocês fizeram essas coisas, têm feito essas mensagens, esses sermões e realizado esses milagres? Em nome de quem? Com que autoridade? Olha que oportunidade boa, hein? Então está escrito que os apóstolos disseram: nós temos feito tudo isso em nome de Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram, porém Deus o exaltou, Deus o ressuscitou. Nós temos feito tudo isso em nome de Jesus Cristo, a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, porém Deus colocou como pedra angular. E aqui no verso 14, aliás, ainda no verso 12, Pedro diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos. Oh, sim, a salvação está em Jesus Cristo. É no nome dele e pelo poder dele que nós temos pregado essas mensagens e feito essas coisas. E no verso 13 está escrito: ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Isso me encanta. Ao verem a ousadia, a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos,
Aqueles líderes religiosos de Israel ficaram admirados e eles reconheceram que aqueles homens haviam estado com Jesus. Sabe por quê? Porque eles eram parecidos com Jesus na forma de pensar, na forma de falar, de argumentar, de pregar. Pedro e João revelavam a bondade de Jesus e ao mesmo tempo a firmeza do Senhor. Eles falavam com a autoridade dada por Cristo. Então aqueles inimigos da igreja reconheceram que esses homens simples e letrados, incultos, haviam estado com Jesus. E aí eles mandaram Pedro e João sair da reunião ali do conselho, do tribunal, e discutiram entre eles o que fariam com os apóstolos. E algum deles disse assim: é inegável o que eles têm feito. O milagre, o povo está aí, o povo viu. O que faremos agora? E com o coração endurecido para Deus, eles disseram: vamos ameaçá-los e soltá-los. Nós não podemos matá-los, pelo menos por enquanto, porque senão o povo vai se voltar contra nós. Vamos ameaçar. Que a partir de hoje vocês não vão mais falar sobre Jesus Cristo. Vocês vão mais fazer essas pregações que vocês fazem, esses milagres que vocês têm feito. Ele está decidido. Vocês compreenderam isso? Eu quero terminar lendo aqui. A resposta de Pedro. A partir do verso 19, as Pedro responderam: senhores, mesmo julguem se é justo de Deus ouvir antes aos senhores do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Como que dizendo assim: fiquem os senhores sabendo que a gente não vai se calar, nós não vamos parar, nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Por isso o título do sermão de hoje: quem vê e ouve, fala. É como se os apóstolos disseram assim, vocês dissessem assim: vocês poderiam pedir para nós nos calarmos antes de nós o termos encontrado, se nós não o tivéssemos visto. Como ele amou as pessoas e as tratou com dignidade e as perdoou. Vocês poderiam pedir para a gente se calar se nós não o tivéssemos visto agonizando na cruz e ainda assim perdoando os seus inimigos. Vocês poderiam pedir para a gente se calar se nós não o tivéssemos visto depois da ressurreição. Vocês poderiam pedir para a gente se calar se nós não tivéssemos visto no dia quando ele subiu para o Pai, mas antes disse que nós receberíamos o Espírito Santo para fazer o que temos feito. Vocês podiam pedir para a gente se calar, mas agora não dá mais. Nós não vamos nos calar. Não podemos nos calar depois das coisas que nós vimos e ouvimos. Depois que você tem um encontro real com o Senhor e pela fé você o vê, pela fé e por meio da sua palavra você ouve o Senhor, você tem seu encontro real com Ele e sabe que dele está recebendo a missão de viver e pregar o Evangelho, não há mais como você se calar. Podem nos perseguir, podem nos criticar, podem nos desprezar, podem nos chamar de alienados, até retardados, mas nós vamos continuar falando do que vimos e do que nós ouvimos, porque depois que você se encontra com Jesus, Cristo passa a ser a razão da sua vida, o melhor que há para você. Talvez você conheça a história dos apóstolos, dos 12 apóstolos de Cristo, exceto João, que teve morte natural, morreu velhinho, e Judas Iscariotes, que acabou se matando porque se afastou de Deus. Todos os outros 10 apóstolos, eles foram assassinados por causa do Evangelho. Tiago, Matias e Paulo foram decapitados, Pedro e André foram crucificados, Judas Tadeu foi cravado de flechas, Bartolomeu foi esfolado vivo, Mateus foi morto à espada,
Lucas, o autor deste livro, foi enforcado. Tiago, filho de Alfeu, foi lançado do pináculo do templo. Estevão foi apedrejado. Marcos foi arrastado até a morte, mas creia, nenhum destes homens, mesmo em face da morte, deixou de falar das coisas que eles viram e que eles ouviram. Porque quem vê e ouve, fala. E creia, meu amigo, minha amiga, há muita gente neste mundo precisando ouvir nossa fala, receber essa mensagem. Você que tem tido o privilégio de, pela fé, ver a Deus, ouvir a Deus, e sabe que recebeu o chamado de Deus para segui-lo, lembre-se, você não é apenas um discípulo, você também é chamado para ser um apóstolo. O apóstolo é o enviado. Todos nós, filhos de Deus, somos enviados a pregar o Evangelho. Isso para nós não é apenas um dever, isso para nós é um grandioso privilégio. Compartilhar o Evangelho com pessoas que estão sedentas de Deus. Você dirá, pastor, mas tem tanta gente que não quer saber, é verdade. Mas tem gente que quer saber. Tem gente que precisa saber. Tem gente que está buscando o Evangelho. Usando as palavras de Davi no Salmo, como terra seca anseia por água. Tem muita gente por aí desejando ardentemente a palavra de Deus. Eu gosto de um texto de Ellen White que está no livro Serviço Cristão, página 57. Ela diz assim: em todo o mundo, homens e mulheres olham atentamente para o céu. De pessoas desejosas de luz, de graça do Espírito Santo, sobem orações, lágrimas e indagações. Muitos estão no limiar do reino, esperando somente serem recolhidos. Muitos estão no limiar, na beiradinha do reino, junto à porta do reino, esperando somente serem chamadas para dentro. Deus abençoe você. Quem vê e ouve, fala. Que Deus use você para falar do Evangelho, para anunciar a sua santa palavra, tanto pelo seu exemplo, como por suas palavras, por sua instrução, por sua orientação. O quarteto já está pronto para cantar, já é hora de chamá-los. Ouça agora. Louvado seja Deus. Quem ouve, vê e vive esta palavra maravilhosa, que é a semente da vida, o Evangelho do Reino, também prega, também contribui, colabora para que esta palavra seja anunciada aos quatro cantos da terra. Então, sejamos, como Igreja do Senhor, anunciantes, arautos do Reino de Deus, porque somos pedras vivas no altar do Senhor. Clamemos em oração para que esta palavra seja expandida, anunciada e plantada no coração dos homens, com veemência, com amor, com gratidão. E oremos para que esta palavra, ao ser plantada em corações, não sejam retiradas, não sejam apagadas, não sejam arrancadas, para que permaneçam e dê frutos para o reino de Deus. Então pregue a tempo e a fora de tempo. Anuncie esta palavra, porque Deus cuida dos seus, e enquanto você estiver pregando a sua palavra, Deus está cuidando de você e de toda a sua família. Então pregue, anuncie, porque esta palavra, ela vai, naquele dia, estar presente e julgará a cada um conforme o que está escrito. E se os tais também não estiverem com o nome escrito no livro da vida e não estiverem de acordo com a palavra de Deus nos informa que serão jogados no lago de fogo com Satanás e seus anjos, e todos serão destruídos, e não haverá nem recordação. Por isso pregue, porque muita gente está clamando para ouvir esta palavra. Muita gente está perplexa, angustiada, mas ao ouvir esta palavra, vem a libertação, a cura e a vitória. Por isso pregue, em nome do Senhor Jesus. Oremos.
Senhor, que esta palavra seja anunciada sem interrupção, sem obstáculo. Coopera, Senhor, para que o teu reino seja expandido na terra. Coopera, Senhor, para que a tua palavra seja pregada, Senhor, e nada impeça, Senhor, a pregação do teu evangelho. Usa quem quer que seja. Usa quem quiser, Senhor, que tu queres usar. Mas que esta palavra chegue ao pleno conhecimento de todos e de todas, para que haja progresso, para que haja vitória, para que haja, louvado seja Deus, salvação, suprimento e refrigério na vida da humanidade e dos homens. Que assim seja em nome do Senhor Jesus.